noite, queridos. Eu prometo e desejo ser muito objetivo, curto e breve, de verdade. Até porque acho que muito do que já foi dito aqui, se a reunião acabasse exatamente agora, acredito que o saldo seria extremamente positivo no coração da gente. Manos, olha só, nós não pregamos o Evangelho, não experimentamos o Evangelho, não cremos no Evangelho baseado no medo do inferno, nem objetivando o céu. Se você é atencioso e já frequentou nossos ambientes algumas vezes, você já percebeu que esses termos não são comuns entre a gente. A Bíblia fala do céu e do inferno. Jesus os citou sobre essa dimensão, essa realidade, o significado do que sejam essas instâncias. Mas de maneira nenhuma a propagação e a experiência do Evangelho em nós tem a ver com esses extremos. Ninguém está aqui por medo de ir para o inferno, nem objetivando ir para o céu. Porque a salvação é um ato de graça, unilateral de Deus. Deus amou o mundo e se entregou por ele. E a mensagem do Evangelho diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. Então é graça. Foi dada ao homem, até porque não dependeria, nós não teríamos meios de operar e fazer isso acontecer em nós. Porque se eu vivo com medo do inferno, a minha fé ainda é pequena, ainda está condicionada a alguma coisa, eu ainda estou encharcado de culpa. De fato que a minha relação com Deus é condicionada com a pré-condição de não fazendo o que Deus mandou, não andando na linha, eu estou perdido. E se eu andar na linha, eu estou salvo. Então eu não mereço o inferno. E aí, nesse discurso esquizofrênico, estranho, não habita graça. Porque ele é barganha, entende? É um pêndulo. Opa, estou aqui, estou ali. E isso assim, compromete a singeleza da fé em Jesus. Pois bem, então, não sendo esse o motivo provocador em nós do Evangelho, o que seria? Não é verdade? O Evangelho visa nos elevar à estatura de Jesus, de forma que nos tornemos o melhor ser humano possível, como um ser humano pode ser. Isso está lá escrito em alguns de nos blogs, nos sites, não é? Nos elevar à estatura de Jesus, para que, conforme a Bíblia diz, alcancemos a estatura de varão perfeito. Porque, de fato, foi para isso que Jesus nos resgatou das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Mas nós não sabemos como fazer isso realidade em nós. Chegar à estatura da bondade do Senhor, do amor do Senhor. E aí, é interessante refletir no seguinte: quais são os inimigos do Evangelho em nós? O que me torna resistente a essa transformação? A chegar à estatura de Jesus, a bondade do Senhor, experimentar aquilo que é bom, aquilo que é pleno. E não há nada que se opõe mais em nós do que esse entendimento, preste atenção nisso, não há nada que se oponha mais em nós a esse entendimento do que a presunção de que nós já sabemos o que fazer, como caminhar, e que nós já conhecemos por nós mesmos o caminho. Eu estou falando daqueles conceitos básicos de certo e de errado, de moral, que todos nós, de alguma maneira, trazemos conosco. A presunção de ser bom, a presunção de saber o que fazer, porque todos nós, de alguma maneira, sabemos. Lógico, há um código moral de comportamento entre nós, válido, necessário para uma vida em sociedade. E a lei, lá no rudimento, lá na infância da consciência, a lei de Moisés trouxe isso: não matarás, não darás falso testemunho, não é? Não cobiçarás, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, trazendo a importância de distinguir aquilo que é santo, aquilo que é importante,
aquilo que é elevado, e que a gente não pode banalizar essa experiência, não é isso? Todos nós, de alguma maneira, ainda que jamais tenhamos lido uma Bíblia, frequentado uma igreja, temos a noção disso. Todos nós, de alguma maneira, temos noção disso. Todavia, essa noção, por melhor ser humano que essa noção nos faça, ela não é capaz de nos elevar à estatura de Jesus. Ela não opera o bem do Evangelho em nós. Ela serve para a aceitação aqui, do plano horizontal. Mas não nos eleva à estatura dele. Ao contrário, essa prática, essa crença e a valorização dessas virtudes, sem de fato a confissão de que em nós não há bem nenhum, nos torna arrogantes e opositores do Evangelho em nós. Porque afinal, Jesus disse, eu vim para os enfermos, não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. A lógica é tão simples, né? Ele veio salvar o que havia se perdido. Não é isso? Porque mortos estávamos em pecados e delitos. E mortos, não necessariamente sendo maus, seres humanos, mas desorientados, afastados da graça de Deus. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que de fato alcancemos essa graça, essa estatura, a premissa básica é, nós não sabemos o que fazer e não podemos chegar lá por nós mesmos. Só de fato nos convertendo ao Senhor. Mas nos convertendo àquilo que já está feito. Que, conforme Alexandre disse aqui, está tudo realizado nele. E ele propôs um caminho a nós. Não é? Ele propôs um caminho a mais. Mas então, a primeira coisa básica a fazer é desistir de nós mesmos. Desistir das presunções de bondade que nós carregamos. Porque, veja, olha o perigo desse caminho. Vamos falar aqui agora. Olha os riscos que isso nos traz. A gente tem, por exemplo, uma Europa, uma sociedade, vamos dizer assim, padrão, onde historicamente o cristianismo, como concebemos hoje, se desenvolveu. Os pensadores europeus, a Reforma, não é isso? Lutero, Calvino, e toda a elaboração do cristianismo na sociedade europeia. E hoje, o que essa sociedade é? Ela se secularizou tanto, ou seja, ela priorizou tanto as suas próprias virtudes, em função dos abusos da fé, que ela se esfriou, ela abandonou a fé. E os templos são grandes museus, as catedrais são grandes cartão postais. E não há mais fé. Porque o homem virou o centro da coisa. A virtude humana ficou em primeiro lugar. Aquele movimento histórico que a gente chamou de iluminismo, não é? O homem no centro. Jogou tudo fora. Falou, não, isso não nos serve. Vamos olhar mais pra gente. Opa! E aí, se eu tenho a virtude, se eu tenho uma política de bem-estar social, se eu sou confortável, se eu sou rico, se eu vivo num meio estável politicamente, economicamente, tendo acesso a tudo que opera o bem em mim, eu não preciso de Deus. E eu me encerro na minha própria bondade, na minha autossuficiência. Hoje já não é bem assim lá, né? Porque as coisas estão muito bagunçadas. Um outro extremo, por exemplo, é um Oriente Médio, extremamente religioso, cego, não é isso? Que odeia os diferentes dele, que foi para a fé extrema, para a crença radical, e abandonou qualquer racionalidade, qualquer construção de virtude humana. E o cara abraçou um pacote de crença tão radical, tão extremista, que tirou a humanidade do processo, tirou o homem por completo, botou uma teocentria, um governo baseado numa crença em Deus, seja qual for esse Deus, e aí radicalizou geral. E quem não é igual a mim é meu inimigo. São extremos desse processo de virtude, de elevação do ser. E aí essa palavra tem uma única finalidade,
que é de fato nos admoestar, nos exortar para esse caminho que Jesus propôs, que é o caminho que nasce do próprio autoexame, que é o caminho que nasce, que não nega aquelas virtudes ou aqueles conceitos fundamentais que eu trago em mim, que não nega o meu respeito ao próximo, não nega a educação dos meus pais, não nega aquilo que é razoável. Qual seja, o que é razoável? A gentileza, o respeito, o bom senso, a educação, o respeito aos mais velhos, não é? Isso, o trivial. Contudo, reconhece que não estar nessas coisas por si só é a nossa salvação. Porque ninguém, por essas coisas, haverá de alcançar a estatura de Jesus. Conforme Tiago falou, quem sou eu? Foi na cruz que tudo isso se refletiu, no escândalo. Então, ao mesmo tempo que eu confesso que eu não sou capaz de chegar lá por mim mesmo, eu valorizo tudo aquilo que é humano. Porque é a partir disso em mim que Jesus opera a sua salvação. Afinal de contas, Deus se fez homem, habitou entre nós. Não é verdade? Vocês estão entendendo? Amém? Vamos ler aqui. Eu sei que já tem gente, pregação, ninguém vai ler, não vai ter Bíblia. Alguém pensou assim, não pensou? Olha só, gente, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 45, ele fala dessas referências de humanidade, natural e espiritual, da estatura, da natureza espiritual divina, do caminho proposto, da transformação. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ser natural, alma vivente, orgânico. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão é Cristo. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural. Nós, gente, nossos conceitos de certo e errado, carne. Depois veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. É óbvio, não é isso? E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem daquilo que é terreno, natural, orgânico, social, humano, porque vivemos em sociedade, vivemos no mundo, no tempo e no espaço, ok? Devemos também trazer a imagem daquilo que é celestial. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue, ou seja, naturalidade, só humanidade física, terrena, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar aquilo que não é corrupto, ou seja, não pode herdar a incorrupção. Acho que isso é um texto síntese, base, que visa fechar aqui nossa palavra. Fique de pé, por favor. Alguém já está, que legal, está acabando, eu sei que estão. Se você olhar para Jesus, e foi dito de novo, sempre, que Jesus é a única referência, você vai ver que é únicas pessoas que deram trabalho a ele, que ele militou, que ele combateu, que o chateou, que pegou no pé, que o tirou, entre muitas aspas, do sério, foram aqueles que imaginavam saber o caminho. Não é? Os religiosos, os escribas. Porque é muito difícil abrir mão daquilo que a gente supõe saber. Muito mais fácil você vir do zero e abraçar. Por isso, o encontro de Jesus com marginalizados eram tão afetivos, tão virtuosos, tão fáceis. Vide a samaritana,
Não é isso? Vide o centurião, não é? A Ciro Fenícia. São os excluídos, os periféricos. Aqueles que reconheciam que em si não havia virtude. Enquanto aqueles que presumiam saber, se escandalizavam com a simplicidade de Jesus. Porque essa simplicidade desse amor, ele é absurdo mesmo, ele não é racional, ele choca. Eu queria que a gente voltasse para esse lugar de humildade, de abrir mão de algumas coisas que a gente pressupõe saber. Que a gente revisitasse as virtudes e qualidades, os nossos acordos que a gente faz com a nossa própria consciência e ver se de fato não estamos incorrendo na tentativa de se auto-justificar, em vez de fato se reconhecer pecador, nulo, perdido, porque aí sim a cruz nos convém. Que é exatamente para onde o Tiago apontou. Exatamente. Então essa é a palavra, tá bom? Essa é a demonstração, essa é a exortação que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Vamos orar. Pai, em total simplicidade, eu quero agradecer a Ti pela insistência do Teu amor em nos tocar e nos chamar para Jesus. Eu quero dizer de fato que o Teu amor nos constrange. Não permita que percamos a capacidade de se constranger, de se assustar, de se enamorar, de ficar perplexo diante de tal amor e ser seduzido, catapultado, ser impregnado por essa graça, por esse favor imerecido e se apaixonar de novo por Jesus e encarnar na minha humanidade essa graça e essa pessoa que Tu és. Opere em nós esse milagre, Jesus. Nos livre da presunção do saber. Nos livre dos pacotes sutis de autojustificação. Nos livre, Senhor, daquela arrogância, da pseudo-segurança de acharmos que já chegamos lá. E esse lá que o próprio apóstolo Paulo abriu mão. Não, Senhor, não. Nos coloque no devido lugar, que só o Senhor sabe como nos conduzir e como fazer para chegarmos lá. Obrigado, Senhor. Opere essa graça em nós. A começar por mim, eu peço isso a cada irmão meu aqui. Que de fato possamos nos assemelhar a Jesus em todas as coisas e nos detalhes mais sutis da vida. Nós te agradecemos pela salvação e pela mensagem de reconciliação do Senhor. Opere esse entendimento, essa postura e essa coragem em nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode assentar.